Oi. Convido os irmãos que vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Santo Deus, Pai eterno, te damos graças, ó Deus, pelo privilégio de estar aqui em tua casa neste santo sábado, um dia de repouso, um dia de alegria. Obrigado pelo privilégio de poder abrir a tua palavra e sermos alimentados pelo teu Espírito, sermos edificados pelo pão que desceu do céu. Fica conosco agora neste momento, te pedimos a tua presença em nosso meio, em nome de Jesus, amém. Feliz sábado aos irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja em nossos corações. Estamos aqui para compartilhar o pão da vida. É um privilégio poder ter essa responsabilidade. E hoje escolhi um tema muito especial para mim. É um tema que, no meu entendimento, é o núcleo do Evangelho, é a mensagem central da Bíblia. Toda a Bíblia tem esse tema do início ao fim. Então, vale a pena nós meditarmos nisso, analisarmos, estudarmos juntos. E o título que eu tirei foi O Caminho para a Justiça. Estava lendo um certo dia um livro chamado Fé e Obras. E esse livro maravilhoso, ele narra muitas coisas e verdades importantes para nós. E foi de lá que eu me senti tocado, interessado por esse tema, porque lá vem dizendo que a maior necessidade hoje no povo de Deus é entender como ser salvo, entender como a salvação ela acontece. Porque quando nós não entendemos a salvação, como o processo de salvação, a nossa tendência é sempre desviar, sempre tentar por outros caminhos. E aí eu percebi como é importante entender a salvação, e hoje nós vamos estudar sobre esse tema. Então, convido os irmãos que abram suas Bíblias. Vamos estudar o livro de Romanos, o capítulo 3 especificamente. Livro de Romanos, capítulo 3. O versículo vai ser do 21 ao 31, a gente vai fazer a leitura do livro. Amém? Amém. Antes de nós lermos, eu vou só aqui fazer um panorama para os irmãos, porque assim, o livro que a gente vai estudar agora, ele tem 16 capítulos, e esse capítulo específico que a gente vai ler, ele faz parte de uma seção, de um conteúdo que Paulo quer narrar para a gente. Então, antes de ler, é importante a gente entender o que Paulo está querendo dizer aqui? O que ele quer passar para nós, como povo de Deus? Qual é a mensagem que ele quer passar? Então, antes de entendermos isso, eu queria dizer para os irmãos que o livro de Romanos é um livro que é dividido em duas partes. Ele tem, do capítulo 1 ao capítulo 11, uma parte doutrinária. Paulo quer ensinar doutrina para a igreja. Do capítulo 12 ao capítulo 16, ele vai ter uma parte prática. Ele vai dizer que aquela doutrina não pode ficar só na mente. Ela precisa ser vivida. A gente não pode só entender a verdade, a gente tem que praticar a verdade. Então, o livro tem duas partes, doutrina e prática. E aí nós vamos estudar a parte que fala sobre doutrina.
tá? Só que a doutrina que tem no livro de Romanos são três doutrinas. A primeira doutrina vai falar sobre justificação pela fé. A segunda vai falar sobre santificação pela fé também. E a terceira doutrina vai falar sobre eleição. É uma doutrina muito importante. Hoje nós vamos estudar qual? A justificação, a primeira doutrina. E está especificamente no livro, no capítulo 3, no finalzinho ali, ele vai esclarecer o tema da justificação pela fé. Então, trazido isso aos irmãos, vamos ler capítulo 3, versículo 21 ao 31. A palavra de Deus diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós. E quando Paulo escreveu isso para a igreja de Roma, ele estava no final do seu ministério. Ele tinha passado 12 anos trabalhando missionário em 4 regiões. Ele era o grande missionário. E ele pregou o evangelho na Caia, na Síria, Macedônia e outros mais lugares, províncias específicas. E ele terminou o seu trabalho naquelas regiões no mar Mediterrâneo, ali na geografia. E ele pensou: eu não posso ficar parado. Eu sou devedor, eu tenho que pregar o evangelho a todo mundo. O que eu vou fazer? Eu vou elaborar um plano para não parar o trabalho. Eu vou planejar para ir para a Espanha. Eu vou para a Espanha e vou pregar o evangelho lá. Porque o evangelho é o poder de Deus que salva os pecadores. E lá existem pessoas que carecem do evangelho. E ele faz esse planejamento. Só que ele, para ir para a Espanha, ele tem uma estratégia. Ele diz: eu preciso de uma igreja para eu poder me abrigar, para me dar suporte para eu fazer um evangelismo na Espanha. E qual era a igreja mais próxima ali para que ele pudesse ter um apoio dos irmãos para fazer esse trabalho na Espanha? A igreja de Roma. Então ele pensa: eu vou escrever uma carta para Roma para falar para os irmãos o meu projeto, para eles me apoiarem. Mas antes de eu falar do projeto, eu vou falar do evangelho para eles entenderem a mensagem que eu vou levar para a Espanha. É a mensagem única. E essa aqui é a mensagem que ele quer passar para Roma e para a Espanha. E a mensagem que ele passou durante 12 anos pregando. Esse mesmo conteúdo que a gente acabou de ler. É tão forte esse conteúdo que levantava ódio e perseguição. Porque não foi entendido pelos judeus. Eles pensavam que essa mensagem era uma heresia. Então a mensagem do evangelho que Paulo pregava parecia uma coisa errada.
para os judeus. E nós vamos entender aqui que não tem nada de errado. É o poder de Deus que nos salva, está aqui implícito, explícito no conteúdo da carta. E aí a gente vai detalhar sobre isso. Mas antes de adentrar o texto, explorar o texto que a gente acabou de ler, eu queria falar para vocês que tem um contexto aqui. Paulo, ele tinha argumentos que ele passa para os irmãos para chegar nisso que a gente acabou de ler. E qual era o que vem antes, para a gente entender o que ele quer dizer aqui? O que vem antes é o seguinte: que toda a humanidade, ele divide em dois blocos. Um lado é judeu, outro lado é gentio. Os gentios são os pagãos que não conhecem a Deus pelo Evangelho. E esse lado, os judeus, são os religiosos, ou seja, nós, que vemos à igreja, vamos aos cultos, que temos uma liturgia, que fazemos as coisas que um cristão faz. Então, crente, vamos dizer assim, crente e ímpio. Ele divide o mundo nesses dois blocos. Aí ele vai tratar dizendo assim, no capítulo 2, capítulo 1, na verdade, versículo 18, ele fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça. Ele fala que existe o evangelho que salva e existe a ira de Deus que condena e mata. E ele vai tirar o seguinte, que dentro do evangelho eu me salvo e fora do evangelho eu estou condenado. Essa é a mensagem dele. E o que é mais escandaloso quando ele vai falar é que ele diz: os ímpios estão condenados e a ira de Deus vai cair sobre eles. Ele diz isso, os ímpios estão condenados. Só que ele vai para os religiosos e aí que entra o choque. E diz: vocês judeus estão condenados da mesma forma que os ímpios. Aí ele conclui: logo, todos estão condenados. Essa é a mensagem que ele passa. Primeiro ele dá uma má notícia: todos estão condenados. Nós estamos condenados. Por quê? Os ímpios estão condenados porque eles rejeitaram algo que foi, a gente chama de revelação natural. O que é revelação natural? É a que temos visto na natureza. Quando a gente vai ao campo, vê a beleza da criação de Deus, é quase impossível negar que existe um Criador. E o ímpio, quando ele olha a criação, ele sabe que Deus existe. E Paulo diz que é indesculpável para o ímpio negar a existência de Deus ao olhar a criação. E por eles recusarem a revelação natural, que Deus é criador, Deus olha para eles e diz assim: eu entrego vocês as paixões e os desejos que vocês amam, e vocês serão entregues aos seus desejos carnais. Ele entrega o coração, entrega a mente, entrega os corpos deles para serem pervertidos e arruinados. Isso ele fala dos ímpios. Quando ele vai para os justos no sentido de religioso moralmente, externamente, ele diz assim: isso que é mais forte. Vocês que são religiosos também praticam as mesmas coisas que os ímpios. Portanto, no juízo, vocês não escaparão da mesma forma. Ou seja, ser religioso, olha como é forte, ser religioso, estar na igreja sentado no banco, ou moralmente bonito, bem gomado, do jeito que eu estou aqui,
não significa estar salvo. É a mensagem dele. Porque todos, tanto um lado está condenado, quanto o outro está condenado. Por quê? E eu falo pior para os religiosos, porque os religiosos, eles têm a revelação natural da criação, e além da revelação natural, que foi que Deus criou o mundo, a gente conhece a revelação especial, que Deus veio para nos salvar. Então isso leva para nós uma dupla condenação diante de Deus. O estado do homem é um estado decaído, e esse estado leva-o a fazer coisas que desagradam ao nome de Deus. Portanto, todos os humanos, filhos de Adão, estão caídos em pecado. Ele vai dizer isso. Vamos ler agora Romanos, capítulo 3, versículo 9. Ele vai fazer a conclusão do que eu acabei de dizer. Ele vai dizer assim, Romanos 3, capítulo 9. Que se conclui? Conclusão. Temos nós alguma vantagem? Ou seja, nós religiosos, que somos moralmente, fazemos tudo certinho assim, a gente tem vantagem? Porque você falou que o ímpio e o religioso é a mesma coisa, está tudo condenado. Mas qual é a vantagem? Aí Paulo diz assim, não, de nenhuma forma, não há vantagem. No versículo 9 prossegue, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão aonde? Debaixo de quê? Do pecado. Não existe saída, nós estamos debaixo do pecado. O que significa estar debaixo do pecado? Significa que o pecado, nos domina. O que o pecado pede para você fazer, você faz. Ninguém aqui consegue resistir à voz do pecado, porque nós somos escravos do pecado. E o que significa isso? Que existe uma natureza em nós, aqui no nosso coração, que não precisa realizar más ações para dizer que eu sou pecador. Dentro de mim há uma inclinação, uma vontade intrínseca em mim para fazer o mal. Então fazer o mal para mim vai ser natural. Porque no meu coração já está o mal ali. E fazer o mal é uma coisa tão natural, é um fruto do que está aqui. Então o pecado, já pense assim, pecado já não é o que eu faço somente. Eu adultero, eu minto, isso é o pecado de ação. Mas existe uma outra concepção de pecado, que é aquilo que habita no meu coração. Ele mora aqui. E quando eu estou passeando na rua, ele pode despertar em mim a qualquer momento o desejo. E quando ele desperta, eu não domino, porque eu sou escravo dele. Eu simplesmente olho e me rendo a ele. Eu vou obedecer ao que ele pedir, porque eu sou escravo. E aí a gente fica decepcionado porque a gente não consegue obedecer a Deus. Aí vai chorando, Senhor, eu pequei de novo. Por que a gente peca sempre? A gente não consegue dizer, não, hoje eu não vou pecar. Por quê? Por causa da inclinação. Você já é pecador desde quando nasce, a inclinação está aí. E a gente vai pecar. É a consequência da inclinação do coração. Isso aí é o nosso estado. Nós somos assim por natureza. Desde que Adão pecou, nós herdamos isso. Tanto é, e claro, que Paulo vai usar 7 versículos do Antigo Testamento para provar isso. Vamos ler. Ele vai dizer assim, versículo 10, capítulo 3, ele diz assim, está escrito. O que está escrito? Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, olha. Todos extraviaram,
a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha a força. Então, preste atenção. Se não há o bem no homem, não há nenhuma ação boa em nós. Se não há quem faça o bem, não há um justo. Aí vem o tema de hoje. O caminho para a justiça. Como eu posso sair desse estado para o estrado de salvo, de liberto em Cristo Jesus? Essa é a mensagem do Evangelho. Ele pinta o nosso estado diante de Deus e agora vai tratar de como nós, como humanidade, podemos estar livres deste estado de condenação diante de Deus. E aí vem a questão. No capítulo 3, versículo 10, versículo 20, nós temos um caminho apresentado, que é o caminho das obras. Se eu estou longe de Deus, porque o pecado está em mim, e eu não tenho como me relacionar com Deus, eu tenho que criar um mecanismo para poder me aproximar dele. Porque eu sou pecador e eu estou distante de Deus. E o que eu faço para poder chegar perto dele? Aí, são os dois caminhos que eu vou mostrar. Um é ineficiente e o outro tem resultados para a eternidade. Porque o outro é o caminho que leva à justiça e à entrega e à volta à origem com Deus, ao relacionamento vital com Deus. Então, vamos ler o primeiro caminho, o caminho que não é o bom, que é o ruim, que diz aqui, capítulo 3, versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão de que, pela lei, vem um pleno conhecimento do pecado. Então, vocês percebem aqui que o primeiro caminho que o homem tenta aproximar-se de Deus é o que a gente sempre faz, o que eu mais faço. Eu me pego fazendo isso. É inútil. Qual é o caminho? Aqui, né? O primeiro caminho é o caminho das obras. Tentar obedecer a Deus. Isso é o que mais a gente faz. Sabia? Porque a gente vê as leis, os 10 mandamentos. A gente olha para a lei, não matarás. A gente vai fazer o quê? Tentar cumprir. Lembra-te do dia do sábado. A gente, não, vou guardar o sábado. Aí vem outra regra. Honra teu pai e tua mãe. Eu vou tentar honrar meu pai e minha mãe. E esses mandamentos pedem uma obediência nossa. E se eu obedecer, aí eu penso, Deus vai me salvar e vai me aceitar. Eu vou me aproximar dele. Por mais que a gente diga não a esse tipo de conteúdo, a gente faz. Sabia? A gente faz isso. Tenta agradar a Deus por nossas obras. E qual é, na profecia, o núcleo de sentimento, de pensamento da última igreja dos últimos dias? Qual é a última igreja de Apocalipse? Tem várias, são 7. Tem a última. Laodiceia. Qual é a característica de Laodiceia? A igreja dos últimos dias. Rico sou, de nada tenho falta. Ou seja, eu faço sozinho. Eu não tenho falta de nada. Essa é a nossa característica hoje. Não temos como fugir. Profecia. A realidade hoje do povo de Deus é um povo que se acha autossuficiente. Eu realizo sozinho porque eu posso fazer. Eu não necessito de nada porque eu tenho vestes. Eu tenho roupas suficientes para usar.
e eu vou fazer. E esse tipo de pensamento faz com que eu não entre no caminho que eu vou mostrar agora, o caminho para a justiça que é o verdadeiro. A gente confunde. Se eu guardar o sábado, eu estou bem, estou salvo. Não está salvo. Não, eu vou dar o dízimo esse mês, vai dar tudo certo. Chega aqui, dá o dízimo à igreja. Entrega a oferta. Não significa nada. Então, é bom a gente entender o base da salvação para não se enganar. Porque acha que fazendo isso, eu vou agariar méritos perante Deus. E a gente fica se enganando muitas vezes, inconscientemente, a gente faz isso. Fica fazendo obras. Às vezes eu estou tocando aqui, todo sábado tem que tocar, então fica um rotineiro. E eu penso que eu fazer isso, eu estou contribuindo com o reino. Deus não quer o meu serviço. Deus não quer o meu serviço, Deus quer eu por completo. Ele me quer por completo, Ele não quer o meu serviço, Ele quer Arthur. Então essa é a ideia. Por que Ele me quer por completo? Porque lembra que tem o mal em mim. A inclinação para o pecado está aqui. E agora a gente vai entrar. Como vencer isso? Qual é a solução? Qual é o caminho que Deus traçou para nós? Para sair desse estado. E se nós entendermos e vivermos isso, haverá um reavivamento na igreja. Em nossos dias. Amém? Essa é a mensagem que salva. E qual é a mensagem que salva? Que a gente acabou de ler no início. Isso é poderoso. Paulo viveu isso e ele fez grandes maravilhas no seu tempo. Quem despertou para isso foi, lembra, Martim Lutero? Foi esse conteúdo que ele se despertou. Ele moveu a Europa com tanto poder, com tanta força, que todo o mundo mudou. Depois da reforma protestante, todo mundo mudou. E qual foi o conteúdo que despertou Lutero? Esse que a gente leu. Aqui que está o poder. Aqui é a mensagem bíblica que reaviva o povo, me reaviva, porque eu vou sair de estado de condenação para o estado de vida e paz com Cristo Jesus. E essa é a mensagem que salva a igreja, que liberta a igreja, que tira nosso estado de condenação a ponto que eu conseguirei viver uma vida santa. Uma vida santa e o pecado, olha a promessa, o pecado não terá mais domínio sobre nós. Eu vou poder dizer não. A tentação vem, eu olho, digo não. Pelo poder que há em Cristo, eu tenho autoridade, porque eu morri com Cristo. E esse é o conteúdo que traz. A salvação que traz da Bíblia, tem que saber o que é a salvação. Ela salva de quê? Eu vou falar isso para a gente adentrar o texto. Faltam 9 minutos. Adentrar o texto. A salvação que está aqui, ela salva-nos de 3 coisas. Ela não vai salvar você de problemas existenciais somente. Que a gente abarca nisso, eu estou com um sentimento triste, eu estou triste, abatido. Eu estou precisando de um carro, de uma casa, eu estou precisando de um emprego, eu estou precisando... Essa é a salvação que Deus quer, segundo o Evangelho de Romanos? Não. A salvação que está aqui é essa, que a gente tem que tomar posse. Qual é? Primeira, Deus, pelo poder do Evangelho, Ele irá tirar a culpa do pecado de nós. Primeira coisa que Ele faz, o maior milagre, é mais poderoso do que ressurreição de morto. Tirar a culpa de pecado. Segunda salvação, esse que é mais poderoso, Cristo com o Evangelho, Ele vai tirar o domínio do pecado que está em nós. O pecado não terá mais domínio sobre mim. E o terceiro, que é a glorificação, Ele tirará a presença do pecado da igreja, porque a igreja será a igreja triunfante. E na volta de Cristo,
o pecado não mais existirá. Então a promessa da salvação, ela é tripla. Ele tira a culpa hoje do nosso coração, Ele tira o domínio hoje do pecado. Eu venço a tentação, porque Ele me dá o poder para isso. E no futuro, Ele vai tirar a presença do pecado da igreja. E nós seremos redimidos pelo poder de Cristo Jesus. Amém? Essa é a mensagem que a gente vai estudar agora. Eu vou ser breve, porque o tempo passou, mas vamos entender aqui. O caminho que leva à justiça, qual é? A gente vai ler o versículo 21, que diz: sem lei, agora, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O caminho que leva à justiça não é o caminho das obras, é o caminho que leva para a justiça de Deus. E qual é o caminho que leva para a justiça de Deus? Primeiro a gente tem que saber o que é a justiça de Deus, segundo esse texto. Romanos capítulo 3, versículo 21. O que é a justiça de Deus? Então eu vou ser rápido. Temos duas coisas para identificar a justiça de Deus. A justiça de Deus, ele pode ser uma qualidade, um atributo que Deus tem. Ele é justo. O caráter de Deus é justo. E nele não há injustiça. Ele é perfeito no seu caráter moral. Segunda ideia, que é a primordial. Justiça de Deus, que a gente tem que entender, é simplesmente a atividade redentora de Cristo. De Deus, por meio de Cristo. O que é atividade redentora? A cruz. Todo aquele plano de salvar o homem, toda aquela construção de plano, se dá por justiça de Deus. Então, a justiça de Deus é toda a salvação que Ele elabora para nos resgatar. Isso é a justiça de Deus em primeiro lugar. Então, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. O plano de Deus, que outrora preparado, se manifestou agora, na nova dispensação cristã. Só que tem um detalhe. Essa manifestação, o detalhe aqui, é que é sem lei. Eu acho interessante isso, porque Paulo, quando pregou isso pela primeira vez, sem lei, eu sou salvo sem praticar nada. Pareceu que ele estava pregando a favor da impiedade. Por exemplo, ele diz assim, é chegar a dizer assim, não precisa guardar sábado para ser salvo. Não precisa dar o dízimo para ser salvo. Não precisa honrar pai e mãe para ser salvo. Por que não precisa? Olha como isso parece que é estranho aos nossos ouvidos, porque às vezes somos legalistas. Não precisa fazer nada, nenhum esforço meu. Por que não precisa? Porque mesmo que eu faça, é insuficiente. Não adianta fazer nada. É impossível agradar a Deus do jeito que eu estou. Então, por mais que você faça, Deus não aceita, porque está manchada. Então, se eu ver alguém pedindo esmola, se eu ver alguém passando fome, e eu, com orgulho fariseu, chego e dou, tiro, aqui está minha oferta, minha ajuda, eu dou um sacolão para uma família, eu faço as ações beneficentes, isso que eu estou fazendo, agrada a Deus? Olha a ideia, isso que eu faço, eu, Arthur, agrada a Deus? A resposta é não. Por quê? Porque no que eu faço na ação, está manchada de pecado, egoísmo e maldade. Aquela ação que eu fiz, mancha, porque eu sou pecador. É isso.
Quando a gente faz as ações na igreja, na câmera, no instrumento, prega ou canta, sem a justiça de Deus, o ato redentivo, sem a justiça de Deus, Deus não aceita. Lembra que Cristo falou lá em Mateus: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu visitei os órfãos, fiz qualquer ação que a gente pode agregar. Eu ajudei o faminto, em teu nome eu fiz tanta coisa. O que Cristo diz? Eu não vos conheço. Porque Deus não aceita a ação do homem. Isso é forte. Isso mata a nossa igreja no sentido de Laodiceia. Porque Laodiceia tem essa tendência de querer fazer. Querer ajudar, querer fazer construção, querer fazer missão, querer fazer isso. Deus não se agrada. Lembra lá em os profetas que ele diz: os holocaustos não aguentam mais, vocês fazendo as ofertas. Por que ele não aguenta? Porque é humano. E tudo que nós fazemos, Deus não se agrada daquilo. O que ele quer? Que a gente entenda a justiça dele. O plano redentivo dele. Não é fazendo obras que eu me salvo. Não é dando sacolão, não é fazendo isso ou aquilo. Não, eu me salvo. A gente vai entender agora a forma da salvação. É claro, versículo 22. Eu me salvo pela justiça de Deus, mediante o quê? A fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Amém? Todos são salvos somente pela fé. Não cumpra nada. Agora sim, se eu sou salvo pela fé, a gente vai entender o que é essa fé aqui. Há consequências naturais do fruto da justificação? Sim. Porque a lei me leva a Cristo. Quando eu vou a Cristo, sou redimido. Cristo me leva à lei. Não mais para ser escravo dela, mas para viver em harmonia com ela, em vida de retidão. Não como escravo da lei, mas como harmonizado com a lei, mas como salvo em Cristo, amando. A lei, a base dela é o amor. E quando eu vou a Cristo, Ele me redime, eu passo a amá-lo, porque Ele perdoa meus pecados. Quando eu amo a Cristo, de verdade, porque Ele tudo fez por mim, eu, em forma de gratidão, eu vou fazer tudo o que Ele me pedir, porque Ele me transformou. Aí o passo seguinte é agradar a Deus. Tudo que eu fizer a partir de agora será aceito, não por mim, mas porque Ele imputou a justiça em mim, pelos méritos de Cristo. Tudo que fizer ser feito será feito, e será feito por amor a Cristo. Será aceitável, será como um cheiro suave. Ele receberá o nosso louvor, receberá a pregação, receberá a adoração da igreja redimida, não legalista. Esse é o ponto que a gente precisa entender. Se a gente entender e viver, a nossa vida faz isso espiritualmente. Porque a base da salvação pela fé, a base é Deus. É a manifestação de Deus. A base das obras é o homem. O que o homem faz para ser redimido. E aí está a grande diferença. E eu vou concluir com os irmãos falando sobre o plano dele mais especificamente, que está no versículo 25, a gente fecha aqui, que diz assim, vamos ler juntos: a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, para ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Como é que Deus vai salvar? Qual é o plano que Ele faz para a gente acreditar e ter fé? A gente tem que entender que a palavra, e destaque nesse versículo, é propiciação. A propiciação tem duas ideias. Primeira ideia, a propiciação, lembra lá do santuário, que existia a Arca da Aliança, lá no Santíssimo, e na Arca da Aliança existia uma tampa, que fechava a arca. Isso era propiciação, essa tampa.
E dentro da arca existia o quê? Os 10 mandamentos. Quando o israelita pecava, ele pecava contra Deus, contra a lei de Deus, ele levava o cordeiro, matava o cordeiro, e aí a culpa saía dele e ia para o cordeiro, sangue. E no Yom Kippur, no final do ano, pegava o sangue do cordeiro que tinha a culpa e lançava, jogava no propiciatório, aquele sangue para satisfazer a lei. Lembra? Quando a lei é quebrada, ela pede a morte do pecador. E aí está o grande mistério. Aí que é a coisa mais linda do Evangelho. A morte precisa acontecer. Certo? Porque tem que ter sangue para satisfazer a lei. E a pergunta vem, isso aqui é incrível. Como Deus, sendo justo, pode nos perdoar? É isso. Porque Ele não tem como ser justo perdoando pecadores. É injusto você absolver um condenado. É injusto. Até os olhos humanos a gente vê uma pessoa que foi condenada judicialmente e ela foi solta. Dá uma indignação, não é possível, é injusto fazer isso, tem que pagar o preço, tem que ser preso, e aí vem a revolta da sociedade, ele precisa pagar pelo que fez. E se Deus nos absolve, a gente é condenado, como é que Ele vai ser justo? E a resposta está aqui, propiciação. Lembra que o sangue era lançado no propiciatório, e aí vem. Aquele sangue representa o sangue de Cristo. E quando o sangue de Cristo é jogado na cruz, paga-se a dívida que nós temos. E o nosso pecado é tirado. Só que a ira, ela vai acontecer para Deus ser justo. Então Deus é justo e Ele joga a ira no Filho. E o Filho morre em nosso lugar. Só aí a gente tem liberdade e salvação em Cristo Jesus pelo sangue. Porque a ira de Deus, que está lá no versículo 1, versículo 18, a ira de Deus que está na humanidade inteira, quando eu creio no Evangelho, ela é desviada de mim e cai em Cristo. E a partir daquele momento, eu não sou mais condenado. Eu sou absolvido. E segundo a nossa doutrina, no santuário celestial, Cristo está no Santíssimo hoje, intercedendo por nós aqui. Mas Ele também está julgando os mortos. Ele está fazendo expiação dos mortos. Quem morre é julgado. Só que Ellen White, num grande conflito, diz: quão breve, está chegando a hora que Ele vai julgar os vivos. Ele vai pegar o nome de todo mundo que está como membro da igreja. Não Ele vai julgar lá fora, Ele vai julgar a igreja. Só a igreja que vai ser julgada agora. Juízo pré-advento. Nós vamos ser julgados. Ele vai pegar o nome, Arthur está lá, foi batizado. Ele vai me investigar. Se eu fui justificado pela fé, crendo nessa expiação que Ele fez na cruz por mim, eu não sou mais condenado. Lá no meu nome, ao lado, agora, quando eu confesso o meu pecado e deixo, escreve-se o nome perdoado. É incrível, perdoado. Quando Ele for julgar você, Cristo levanta as mãos: Pai, meu sangue por Ele. E você é justificado a todo o universo. Declarado salvo. Salvo para toda a eternidade. Amém? Isso vai acontecer agora. Os que vivem a justificação pela fé serão salvos em Cristo no julgamento e não participarão da condenação. Serão os eleitos. Ao remanescente fiel que passará e será absolvido. Outros não. Outros não serão absolvidos,
porque não creram no caminho da justiça, que é Cristo. Creram no caminho das obras. Eles mesmos faziam, não serão salvos. Então, para nós terminarmos, hoje é o dia de a gente confessar os nossos pecados. Acreditar que não é necessário fazer nada. Acreditar que Cristo já fez. E eu tenho que crer nele pela fé. E a justiça dele será imputada em mim. E eu serei salvo. Quando eu crer nisso, eu me tomarei posse da maior bênção espiritual. E minha vida fluirá. Porque não é só justificado, mas na frente, lá no livro de Romanos, vocês podem estudar. Capítulo 6. A gente não só é justificado, é declarado justo. A gente terá agora uma nova vida. A vida que flui do Espírito é uma vida de poder, crescimento de santificação, até o retorno de Cristo Jesus, nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Amém? Convido os irmãos que fiquem de pé. Aqui no livro Desejar de Todas as Nações, diz assim: Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a ele pertencia. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Oremos. Santo Deus, Pai eterno, te damos graças, ó Pai, pelo grande presente que nós recebemos, que foi a salvação por meio de Cristo. Obrigado, ó Pai, porque sabemos que, por mais que Satanás tente destruir, o Senhor providenciou a salvação para a igreja e para o mundo. Obrigado, ó Pai, porque podemos hoje ter acesso a essa graça e viver em harmonia contigo, um relacionamento eterno. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós e o Senhor está disposto a ir até o fim, porque o Senhor nos ama. Fica conosco, ó Pai, abençoe os teus filhos, abençoe nossas vidas e que possamos decidir todos os dias viver esta graça que nos foi concedida, porque é um grande presente, um grande privilégio. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Te agradecemos, ó Pai. Fica conosco neste sábado que se apresenta. Abençoe a todos nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.